Olá pessoal, então depois de muito tempo sem postar vídeo, eu apareço aqui novamente, né, agora para falar sobre um novo projeto que eu estou construindo há muito tempo, devido a eu só ter tempo de fazer essas coisas nas minhas férias, que é uma impressora 3D, que eu tentei fazer ela usando coisas que eu tinha a princípio, né, usando só coisas que eu tinha dentro da minha casa. A ideia era essa. A princípio eu só ia poder usar no meu desafio pessoal só o Arduino, né? O Arduino Mega com a shield dele para poder controlar os motores de passo. E eu também teria que comprar três motores de passo, partindo do princípio que eu já tinha um. Então, que é um motor de passo de uma impressora HP, se eu não me engano, que eu desmontei há muito tempo atrás. Então, todo o restante da estrutura da impressora eu teria que fazer com materiais que eu tivesse em casa. Meu desafio era ver se é possível construir uma impressora 3D com pouquíssimas ferramentas, sem conseguir trabalhar com metal, porque não tem furadeira nem nada assim que ter para trabalhar com metal, ou qualquer outro tipo de ferramenta que desse para trabalhar com esse tipo de coisa. Só utilizando plástico, cola, madeira ainda tipo da mais frágil possível para ser fácil de trabalhar, como por exemplo palitos de madeira e coisas assim do tipo. Então, enquanto eu falo aqui, eu vou passar algumas imagens de como foi o início da minha construção da impressora 3D. Eu tive a ideia de usar como base para construir a estrutura da impressora uma uma estrutura aqui que eu tinha já de uma luminária LED queimada, né? Essas luminárias quadradas que vão no teto de forro, quem tem forro de PVC ou forro de gesso no teto, costuma ter essas luminárias. Eu tinha uma do meu banheiro que tinha queimado e eu achei a estrutura interessante porque ela tinha uma base de vidro e acrílico, um sanduíche de vidro e acrílico, e todo o resto da estrutura é de metal. Ela já tinha uns pontos para parafusar e aí eu, poxa, dá para ser, por exemplo, a base ali de baixo da minha impressora 3D. E aí a partir dela eu comecei a pensar como é que eu faria essa estrutura. A princípio eu pensei em duas principais ideias. Eu poderia fazer a estrutura usando palitos de madeira, que eu já uso para fazer boa parte das coisas que eu construo, por serem fáceis de cortar, moldar, é barato de comprar, é fácil de colar, cola muito bem com super cola, né? Ou eu poderia fazer com canos PVC. O cano de PVC ele é barato, eu tenho alguns aqui em casa, né? Então também ia continuar na minha ideia de tentar construir só com coisas que eu tenho aqui em casa. O problema do cano de PVC é que a estrutura ia ficar muito grande, né? Os canos de PVC têm um diâmetro grande, então a estrutura ia ficar muito grande e eu não ia ter o restante das peças para fazer a estrutura dar certo. Eu não sei se eu ia ter cano de PVC suficiente para fazer tudo. Então eu segui na ideia do palito de madeira. Sabendo que para impressora 3D, quanto mais firme, quanto mais rígida for a sua estrutura, né, mais firme ela for, melhor vai ser a qualidade de impressão. Já daria para ter uma ideia que a qualidade não ia ser muito boa, mas para uma impressora feita em casa, com materiais adaptados do que eu encontrava por aqui, até que talvez não fosse tão ruim. Então, para tentar fortalecer a estrutura, o que eu fiz? Fiz esse retângulo, um cubo, né? Um cubo que tá mais para um formato aí de prisma quadrado, um tijolo feito estrutura de palito de madeira. Só que para fortalecer, já que essas bases quadradas elas são muito frágeis, né? Eu até posso talvez rodar uma imagem de um simulador de física onde dá pra ver que uma estrutura quadrada ela não se sustenta, né? Uma estrutura que é completamente quadrada ela não se sustenta, ela consegue girar. Só que se você colocar uma haste na diagonal para fazer dois triângulos colados, ela ganha uma rigidez muito grande, porque o triângulo ele é uma forma básica geométrica que não se move.
Então tudo que tem um formato triangular, ela naturalmente é muito estável. Então eu tentei botar o máximo de triângulos possíveis na minha estrutura de paleta de madeira. Assim eu consegui deixar ela bem estável para uma estrutura de paleta de madeira, né? Com as suas devidas limitações, ela estava bem firme. Bom, para falar de início sobre a impressora 3D, eu tô passando aí umas imagens no fundo de como ficou o projeto final, né? Na verdade, eu ainda não finalizei ela completamente. Eu tô fazendo atualizações semanalmente. Enquanto eu tô de férias, estou editando esses vídeos para mandar pro YouTube. Vou ter que quebrar ele em vários pedaços porque é muita coisa. Eu tô fazendo uma série de atualizações. Toda vez que eu tenho algum tempo, eu imprimo alguma peça para atualizar ela, ou tento melhorar alguma calibração para deixar ela cada vez com a qualidade de impressão melhor. E aí, como dá pra ver na imagem, ali embaixo tem uma... Eu já aproveitei a própria peça de vidro e a de acrílico, né? A de acrílico tá ali embaixo tampando o fundo, né? Já que isso aí era uma luminária ali furado, então colei ali pra fechar a caixa. E eu fiz essa plataforma que usou essa placa de metal, que é a branca ali que está na parte de baixo, que está logo abaixo dessa placa de vidro. Essa tampa de metal era o que tampava a parte de trás da luminária, né? Dessa lumináriazinha de LED. Eu já aproveitei ela, então ela virou o fundo ali da mesa aquecida, e o vidro, que era o vidro da própria luminária, virou a minha mesa de vidro da mesa aquecida. É, eu achei interessante de usar isso porque eu imagino que quem projetou essa luminária de LED, por mais que seja muito eficiente, ela esquenta um pouco. Então esse vidro ele tem que ser feito para aguentar calor. Ele não pode rachar com facilidade com calor igual um vidro convencional. É, e por ser uma coisa elétrica que vai em casa, ela tem que ser um bom isolante elétrico. Então mesmo essa placa de metal que está na parte inferior, que é toda pintada de branco, essa tinta branca dela eu testei e ela é isolante. Além de ser isolante, ela aguenta altas temperaturas. Eu consegui aquecer essa resistência que eu fiz ali embaixo até uns 300 graus e ela suportou tranquilamente. E aí você deve estar pensando, mas caramba, como é que você fez essa mesa aquecida? Bom, a ideia de qualquer coisa elétrica que esquente é mais ou menos simples, né? Consiste em um fio que você passa eletricidade. Tem um fenômeno na física chamado efeito Joule, que quando você passa eletricidade por uma coisa que conduz eletricidade, ela esquenta, dependendo da corrente que você está passando. E isso vai depender de que material é feito esse fio condutor, né? No caso, esse fio aí que eu estou usando é um fio de resistência de chuveiro, uma resistência fininha daquele chuveiro, se eu não me engano é Lorenzetti, não lembro, uma resistência partida que eu tinha. Eu peguei o fio que era todo enroladinho, né, em caracóis assim, estiquei ele e fui fazendo essa estrutura, né, tentando distribuir esse fio por toda a mesa para que esse arame, quando ele vai esquentar, ele esquente igualmente toda a região da mesa. Para colar ele na placa de metal eu usei Durepox, o que posteriormente vocês vão ver que não foi uma ideia muito boa, né? Mas é o que tem. E eu também passei um pouco de supercola com bicarbonato de sódio, que foi uma ideia pior ainda. Bom, mais pra frente eu vou explicar de por que isso foi uma ideia ruim. E aí, teve coisas que não tem como, né? Eu tive que comprar porque eu não tinha. Então eu comprei o Arduino Mega com a Shield, mas ele só chegou depois. No início eu preferi comprar os 3 motores de passo. Acabou que eu fui me confundir e me confundi no dia que eu fui comprar, né? Eu comprei pela internet, eu queria comprar aqueles motores de passo que o pessoal normalmente usa em Arduino. E aí eu achei na internet um barato, se eu não me engano foi... Eu vou colocar o preço aí, mas se eu não me engano eu comprei 3 motores por R$60. Eu acho que foi isso. O que dá R$20 por motor, o que para um motor de passo tá bem barato. Aí eu achei que eram uns motores grandes de Arduino que aguentam até 1,5 kg tem 1,5 kg de torque, né? Aguentam puxar 1,5 kg. E acabou que eram motores pequenininhos, que são motores que controlam aquelas pás de ar-condicionado
quando você controla a aleta do ar-condicionado, esses motores de passo que controlam aquelas aletas. Eles são pequenos, mas tem uma força considerável, então eu já estava com eles, tentei utilizar, né? Bom, então agora com os motores de passo já em mãos, o que eu preciso fazer para, além do Arduino que ia ser comprado posteriormente, todos os motores de passo, acho que uma peça principal ali é o hot end, né? A ponta que esquenta, no caso, que é o que vai derreter efetivamente o filamento. Como eu não tinha a ideia a princípio de comprar um, eu teria que fazer. E aí, bom, você precisa ter uma coisa que consiga pegar o filamento e derreter ele ali até por volta de 180 até 240 graus, dependendo do plástico que você vai usar. Então, bom, tem que ser bem quente. Então o que eu fiz? A princípio eu pensei em usar uma estrutura furada, né, para que o filamento pudesse passar por dentro. Eu tinha algumas opções, como vocês podem ver aí, de pedacinhos de metal que eu achei aqui na minha caixa de ferramenta, que eu poderia tentar construir um hot end. E aí, o que eu fiz? Peguei uma estrutura a princípio de caneta Bic, fiz um caninho de metal com uma chapa de metal, eu fiz um cano de metal e prendi na ponta um bico de caneta de latão, né? Esse bico de caneta Bic convencional. Se você apertar a ponta dele com alicate, você consegue fazer aquela bolinha que fica na ponta do bico de caneta pular para fora, e aí você tem um tubo de metal, né? Que tem o diâmetro dele externo é de 1 milímetro, se eu não me engano. Então, se você conseguir fazer isso funcionar, você vai ter um bico de impressora de 1 milímetro de resolução. Então, ok, já tem o corpinho de metal. Agora eu preciso da parte que vai esquentar. Mesma ideia da mesa aquecida. É um fio que vai passar eletricidade que vai esquentar. Nesse caso eu usei um fio de resistência de um ferro de solda que eu tinha queimado aqui já. Eu abri o ferro de solda queimado, tirei esse fio de dentro, que é a parte que esquenta, né, o resistor dele, e enrolei em volta do cano de metal. Só que eu não posso enrolar direto, senão vou fechar um curto-circuito. Então o que eu fiz? Peguei fibra de vidro que tinha já dentro do próprio ferro de solda, revesti o caninho de metal com essa fibra de vidro e depois eu enrolei esse aramezinho em volta. A ideia seria, vai passar eletricidade por esse arame, vai esquentar ele muito. A fibra de vidro é um isolante elétrico, mas conduz bem ali, vai resistir bem a essa temperatura. E aí todo o corpo ali de metal iria esquentar. Se tudo der certo, chegando aos 220, a extrusora vai empurrando o plástico, ele vai passando derretido e vai saindo no bico. A princípio a ideia básica seria essa. E aí, para revestir por cima de tudo isso, passei Durepox. O Durepox é fácil de moldar, né? Fácil de trabalhar, então eu passei por cima do caninho de metal a fibra de vidro, enrolei o arame resistor ali e passei por cima do Durepox. E aí agora eu tenho um tubo de metal oco por onde eu posso passar o fio de plástico, o filamento, e aí se eu ligar na eletricidade ali, bom, deve esquentar a ponto de derreter, contanto que eu passe a quantidade de volts correta, né? Para isso eu já medi. Quanto menor o comprimento do fio que eu coloquei dentro ali, né? No caso o fio que esquenta, o resistor em si, quanto menor o fio, menos volts eu vou precisar para fazer ele chegar em maiores temperaturas. Então se eu botar um pedacinho bem curtinho, com 12 volts ele já vai chegar a passar de 200, vai chegar em 300, por exemplo. Se eu botar um fio muito grande, enrolado em volta ali, com 12 volts não vai chegar nem em 50 graus, vai esquentar, mas muito pouco. Então o que eu fiz? Enrolei uma certa quantidade de fio, liguei em 12 volts, fui medindo com o meu termômetro do meu multímetro aqui quanto é que estava chegando. Vi que estava muito frio ainda, precisava esquentar mais. Desenrolei um pouco, cortei o fio e liguei de novo nos 12 volts. Vi quanto estava chegando e fui fazendo esse calibrando até
que eu conseguisse chegar ali em pelo menos uns 250 graus, ligando em 12 volts. Porque é o que a fonte do Arduino ali ia liberar, né, pro hot end. Tem que ligar em 12 volts e tem que chegar em 250 graus ali, pelo menos. A ideia é você não chegar certinho na temperatura que o plástico precisa, porque você tem uma série de perdas aí no meio do caminho, né? Então, entre o arame tem a fibra de vidro, que não vai deixar ele chegar na temperatura certinho, né? Então, por fora ele está 250, mas no interior onde o plástico está derretendo está 210, 220. Bom, e depois do hot end construído, eu construí ele em cima desse corpo de... Essa parte rosqueável é o topo de um potenciômetro, né? Que estava quebrado. Eu usei ela. E esses potenciômetros eles já vêm com uma porca, né? Que você pode rosquear ele para prender em alguma superfície. O que eu fiz? Eu usei essa porca para construir um corpo ali de dissipador. Soldei essa porca nos pedaços de alumínio ali para construir um dissipador. E o corpo do potenciômetro virou a cabeça ali da parte de cima do hot end, né? Então eu conseguia rosquear o hot end no dissipador. A ideia seria essa. E, bom, no dissipador, como eu não tinha nenhum cooler do tamanho adequado, só tinha coolers grandes demais, eu tive que fazer um cooler. Então eu peguei um motorzinho de carrinho daqueles pequenos, fiz umas pás com alumínio de latinha e, bom, fiz um dissipador ali meio improvisado de calor para não deixar o calor do hot end subir, né, e passar para toda a estrutura, ficar só quente ali realmente na ponta do hot end onde o plástico vai ser derretido. Uma coisa que eu tinha esquecido de comentar é que eu fiz uma máquina de solda aqui para tentar soldar o bico de latão ali da caneta Bic no canudinho de metal que eu fiz, né? A ideia seria soldar eles dois para colar eles melhor, né? Em 250 graus não tem cola que aguente. Então eu tentei soldar eles. Consegui soldar bem mal e porcamente com essa máquina aqui que eu fiz. Ela é basicamente uma inversora de solda que eu fiz com esse transformador de... Se eu não me engano, isso é um transformador de estabilizador de computador. que tinha aqui das minhas coisas que eu fico dissecando aí. Eu fiz e tentei soldar ele, ficou bem mal e porco, mas bom, colou. Então ficou assim. A princípio eu tentei ligar o hot end diretamente no dissipador, tudo com Durepox. Então seria um cano de metal que sai do dissipador. E aí esse cano de metal na outra ponta já está com um bico de caneta, que seria ali o bico da impressora 3D. Isso tudo fixado com Durepox. Quando o hot end esquenta, acabou que o Durepox meio que se decompõe quando chega em 200 e pouquinhos graus. E aí ele meio que derrete e solta uma fumaça tóxica terrível. Então essa ideia não deu muito certo. Bom, então outra coisa que eu precisava fazer, já que a minha ideia era que a extrusora, o motor da extrusora, não ficasse conectado diretamente ao hot end, né, como tem alguns modelos de impressora do mercado. A ideia seria que ele fosse ligado à distância por um tubinho. Bom, eu tinha esse tubo, que é um tubo de impressora também, dessa mesma impressora que eu desmontei, que eu consegui esse motor de passo. Eu tinha esse tubo que é um tubo por onde passava tinta da impressora. Eu usei ela como um tubo no lugar do tubo de Teflon que tem nas impressoras 3D convencionais. Eu usei ele para passar o filamento até o hot end. E aí, para conectar o dissipador de calor do hot end até o motor da extrusora, além de eu usar essa mangueira, eu adaptei ali um daqueles conectores de isqueiro que tem aquele ajuste de chama, da altura da chama. Aí eu consigo rosquear essa mangueirinha na ponta do dissipador do hot end até conectar ele ao motor da extrusora. Nessa imagem aí dá pra ver que o motorzinho cooler improvisado sopra
diretamente ali no dissipador, e em cima dele está colado essa ponta de isqueiro, que além de ser o organizador de cabos ali, né, que organiza os cabos, que são dois fios que vêm da resistência do hot end, tem dois fios do sensor de temperatura que vai no hot end, e tem mais dois fios do cooler, né, que ali no caso é o motor. Então são 6 fios ali para organizar. Eu já usei essa lateral ali dele para passar os fios, e ali no centro tem a parte que eu consigo rosquear a mangueira que vai passar o filamento por dentro. Para montar o sensor de temperatura, eu tive a ideia de usar os termistores que eu já tinha aqui, né? Como é que funciona o sensor de temperatura da impressora 3D? Ele é um resistor, igual esses que a gente está usando aqui para esquentar o hot end ou a mesa aquecida. Ele é um resistor, só que a resistência dele varia de acordo com a temperatura que ele está. Então, se ele estiver mais quente, a resistência dele pode ser menor ou maior, dependendo do modelo, né? Eu tinha dois aqui de algumas coisas eletrônicas que eu abri e achei dentro. Eles são bem fáceis de achar. Normalmente tem fontes, baterias também tem, né? Qualquer coisa que precise controlar a temperatura de alguma forma ou saber a temperatura de alguma coisa, normalmente tem um termistor dentro. Só que esses termistores que eu tenho não são do tipo mais adequado para esse tipo de aplicação, uma vez que as impressoras 3D trabalham na casa ali de mesa aquecida por volta de 60 a 100 graus e o hot end de 180 a 240 por aí. Eles têm que ter uma resolução boa para essas temperaturas, e esses termistores que eu tenho aqui, que são sensores de temperatura para faixas menores. Eles são usados, por exemplo, para quando algum equipamento eletrônico passa acima de 50 graus, ele tem que ligar uma ventoinha, por exemplo. Então ele não é feito para aplicação em alta temperatura, inclusive ele pode queimar. Bom, mas aí não teve muito para onde correr, eu só tinha esses dois, então eu peguei o menorzinho ali, né, já que ele tinha 5 ohms em temperatura ambiente, e aí conforme a temperatura vai subindo, esses 5 ohms vão caindo. Então, por exemplo, se eu não me engano, em 220 graus ele fica com 1 ohm. E aí, como eu tinha dois, eu pensei em usar um outro para medir a temperatura da mesa aquecida, né? O que é até ok, né? Porque dependendo da faixa da temperatura da mesa aquecida, ele consegue suportar. De 60 a 100 graus, para ele tudo bem. Eu só ia precisar fazer um circuito que conseguisse detectar essa faixa de temperatura, né? Porque o Arduino ele é feito para usar termistores de, se eu não me engano, são 100K, 100.000 ohms, enquanto o meu é de 5 ohms. Tem uma diferença muito grande aí, onde o Arduino não ia conseguir dar conta de medir esse tipo de coisa. Então eu teria que fazer um circuito à parte, só para poder medir a temperatura da mesa de forma quase que analógica, né? Eu teria que fazer um termostato, um circuito de termostato para controlar a temperatura da mesa, e outro circuito termostato para controlar a temperatura do hot end por fora do Arduino. Caso eu conecte esse tipo de termistor diretamente no Arduino, eu provavelmente ia queimar o Arduino. Então só aí no iniciozinho do projeto vocês já conseguem ter uma ideia de que é muito mais complicado do que comprar uma impressora 3D, né? Não sei se vale muito a pena, só para quem realmente gosta de construir esse tipo de coisa. Ou tentar dar uma de MacGyver e fazer uma impressora só com o que você tem em casa.